Há um instante na vida em que algo dentro de você simplesmente se rompe. Não é explosão, nem desistência, é clareza. Um silêncio diferente que chega depois de muito engolir, suportar, ceder. Você percebe que não é o mundo que precisa mudar primeiro. É você que precisa parar de carregar o que nunca foi seu. Carl Jung dizia que tudo o que suportamos além do limite vira sombra. E aquilo que é empurrado para a sombra, mais cedo ou mais tarde, passa a comandar a vida por dentro. É isso que acontece quando você insiste em permanecer onde já não cabe. Quando você tenta manter vivo o que por dentro já morreu faz tempo. Os sinais aparecem antes da coragem. Um corpo cansado, sem motivo, um coração inquieto, uma mente que pede pausa de pensamentos que não desligam. É o inconsciente tentando falar, pedindo, quase implorando para você acordar. Mas em vez de ouvir, você adapta, tolera, engole. E nessa tentativa de se encaixar em tudo, vai se perdendo de si mesmo. Até que um dia, a alma não grita chega, ela sussurra firme não. E esse não é o fim de nada. É o nascimento de tudo. É a consciência emergindo do fundo da sombra e voltando para o lugar que sempre foi dela, o comando da sua própria vida. Quando você diz não, o mundo parece desacelerar por um segundo. As pessoas estranham, porque você sempre foi quem cedia, quem suportava, quem fazia de tudo para manter o equilíbrio, mesmo que isso custasse sua paz. Mas agora algo diferente acontece. Você para de apenas reagir e começa a escolher. E essa simples escolha é o começo do amor próprio. O não é o ponto em que a dor deixa de ser apenas dor e se torna mestra. É quando você entende que não precisa continuar provando seu valor a quem não quer enxergar, nem implorando amor onde só existe carência. É quando você decide se libertar do ciclo de repetição que te prende às mesmas histórias, com pessoas diferentes, mas com o mesmo roteiro. Jung dizia: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Talvez este seja o momento em que você começa a enxergar o que vinha te guiando por baixo da superfície. O medo de decepcionar, de perder, de ficar só. O paradoxo é que, ao dizer não, você não perde nada de verdade. Você se devolve a si mesmo. Respira fundo. O que vem agora não é o fim de uma fase. É o despertar de uma nova identidade. Uma identidade que nasce da coragem de colocar um limite. Você já percebeu quanto peso carrega sem notar? Não estou falando apenas das tarefas do dia, mas da carga emocional que se acumula quando você insiste em suportar o que já te quebra. São pequenas traições diárias contra si mesmo. Cada tá tudo bem, dito com um nó na garganta. Cada deixa pra lá, engolindo um limite. Cada é só uma fase que encobre um cansaço antigo. Carl Jung dizia que aquilo que negamos não desaparece, só se esconde. E no escuro, cresce. Essa é a natureza da sombra. Tudo o que você aguenta demais, desrespeito, esgotamento, autossabotagem, vai sendo empilhado em uma parte invisível, até que essa sombra toma o volante e começa a dirigir suas escolhas, seus relacionamentos, o jeito como você se enxerga. O efeito é sutil e devastador. Você se pega repetindo as mesmas histórias, atraindo os mesmos tipos de pessoas, revivendo as mesmas dores com nomes diferentes. E quanto mais tenta consertar o mundo lá fora, mais aprisionado se sente aqui dentro. A vida vira um looping, e o inconsciente, esse grande arquiteto silencioso, só observa, esperando o momento em que você finalmente percebe o padrão e diz não. O não é a pausa entre o velho e o novo. É o instante em que você coloca o fardo no chão e percebe que consegue caminhar com muito mais leveza. Mas, antes disso, é preciso coragem para admitir o peso que você mesmo foi acumulando.
Olhe com honestidade o que você tem carregado que já não tem mais nada a ver com a sua verdade. Pode ser uma relação que te apaga, um trabalho que te consome, uma versão sua que você sustenta só para ser aceito. Tudo o que é mantido por medo acaba virando prisão. E toda prisão, cedo ou tarde, exige libertação. O não é essa libertação. Não é um grito dramático, é uma decisão silenciosa. É quando você entende que continuar suportando não é bondade, é autoabandono. Jung dizia que a sombra não deve ser combatida, mas reconhecida. Reconhecer o peso que você carrega é o primeiro passo para devolver cada coisa ao seu lugar. Você não precisa brigar com o que sente. Precisa olhar com clareza, aceitar o que é verdadeiro e soltar o que já cumpriu o papel que tinha na sua história. Nesse momento, algo muda. O corpo começa a relaxar, a mente desacelera, o coração finalmente encontra espaço para respirar. Porque o amor próprio começa exatamente aí, quando você decide não carregar mais o que nunca foi seu. Desde cedo, o mundo te ensinou que felicidade vem de fora, que você só é alguém se alguém te escolher, que sucesso é ser validado, que valor é aquilo que o outro enxerga. Sem perceber, você começou a construir sua identidade em torno da aprovação. Cada escolha, cada gesto, cada palavra, uma tentativa mascarada de ser aceito, de ser suficiente. Carl Jung lembrava: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Enquanto você continuar procurando fora o que nasceu para ser encontrado dentro, vai viver refém da carência, chamando apego de amor, dependência de vínculo, medo de ficar só de relacionamento. A dependência emocional disfarçada de amor é uma das sombras mais sutis. Ela sussurra que sem o outro você não é nada. E o preço disso é alto. Cada vez que você entrega sua paz em troca de companhia, uma parte da sua essência se apaga. Você passa a viver na oscilação do humor alheio, nas ausências, nas mensagens não respondidas, nas migalhas de atenção. O silêncio do outro vira um abismo dentro de você. O amor próprio não nasce enquanto você mendiga presença. Ele nasce quando você percebe que não precisa mais implorar por espaço, porque já aprendeu a se acolher. Quando você diz não a essa ilusão de incompletude, algo poderoso acontece. Você se recolhe de volta. É como se juntasse, um por um, os pedaços que foram deixados em pessoas, lugares e histórias onde você teve que se diminuir para caber. Esse é o início do processo que Jung chamava de individuação, o caminho de voltar a ser inteiro. É quando você para de se definir pelo olhar de fora e começa a se enxergar por dentro, luz e sombra, força e fragilidade. Você percebe que não precisa escolher entre ser amado e ser autêntico. O amor real nasce da autenticidade, não da performance. O não, aqui, é o rompimento com a ideia de que alguém precisa te completar. Você nunca foi metade. Você sempre foi um todo. Só estava distraído, tentando se reconhecer em espelhos quebrados. Quando essa consciência chega, o vazio que antes doía começa a ser preenchido por presença. Você deixa de buscar pertencimento em qualquer lugar e passa a habitar a própria alma. É aí que nasce o amor que não depende de ninguém, porque está firmemente ancorado em quem você é. Respire fundo. Você não está perdendo pessoas. Está se despedindo de versões suas que já não combinam com a sua verdade. Isso não é solidão, é renascimento. Chega um ponto em que o corpo não consegue mais esconder o que a alma grita em silêncio. A dor acumula, a mente fragmenta, o coração clama por liberdade. Você tenta manter o controle, se convencer de que é só uma fase, mas lá no fundo sabe, algo precisa mudar. Carl Jung dizia que a dor é o caminho pelo qual a consciência entra. É isso que a ruptura faz. Ela te quebra por fora, para te despertar por dentro. A ruptura não é o fim da linha, é o início de outra.
É quando o inconsciente, cansado de ser ignorado, começa a criar sintomas, crises, incômodos, só para te obrigar a olhar para si mesmo. Você começa a perceber que a vida não está te punindo, está te chamando. Ansiedade, esgotamento, vazios que se repetem. Nada disso é acaso. São bilhetes da alma pedindo encontro. No instante em que você diz não, algo muda de forma irreversível. Não importa se os outros entendem, se aprovam, se ficam. Esse não é contra ninguém, é a favor de você. Você decide que não vai mais negociar a própria paz. E essa decisão, por menor que pareça, abre um espaço imenso por dentro, o espaço da consciência. Jung dizia, aquilo a que você resiste, persiste. Talvez você tenha resistido à mudança por medo de perder, mas a ruptura mostra que o que realmente se perde não é o amor, é o apego. Porque o que é verdadeiro permanece justamente quando você se escolhe. A partir daí, o tempo ganha outra textura. As vozes que te controlavam, medo de rejeição, necessidade de agradar, culpa por dizer não, começam a ficar mais fracas. E no silêncio que surge, você sente algo que já não reconhecia faz tempo. Paz. Não a paz de uma vida perfeita, mas a paz de quem está coerente consigo mesmo. A ruptura é o ponto em que você deixa de interpretar o personagem que esperavam e começa a ser quem sempre foi. Não tem volta, e isso é libertador. Você não precisa mais se encaixar, precisa se expressar. E quando a expressão é verdadeira, a vida volta a fluir. A dor que te quebrou é a mesma força que agora te reconstrói. Ela veio te lembrar que suportar aquilo que te destrói nunca foi prova de amor, sempre foi medo mascarado de esperança. Só que agora, o medo perdeu o protagonismo. O que fica é presença. Depois da ruptura, vem o silêncio. E é aqui que muita gente se confunde. Acha que o silêncio é vazio, quando na verdade ele é o terreno onde tudo recomeça. É nesse espaço entre o que acabou e o que ainda não nasceu que o amor próprio cria raiz. Carl Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O silêncio é esse portal. Não é ausência de som, é presença de si. É o momento em que você fecha as janelas do barulho externo e finalmente começa a escutar a própria alma. Depois que você diz não, não há mais necessidade de se explicar tanto. O grito é de quem ainda quer convencer o mundo. O silêncio é de quem já se convenceu por dentro. Você não precisa provar nada, só sustentar em paz as escolhas que fez. E quanto mais o mundo espera reação, justificativa, drama, mais o seu silêncio se torna uma declaração de força. Aqui o amor próprio deixa de ser frase bonita e vira prática. Você começa a cuidar da sua energia como quem cuida de algo sagrado. Aprende a dizer não com serenidade, a fechar portas sem culpa, a se afastar sem precisar fazer barulho. A solidão ganha um novo nome. Ela deixa de ser falta do outro e se revela como reencontro com você. No silêncio, as feridas ganham voz. Mas pela primeira vez, você não tapa a boca delas. Você escuta. Você começa a entender de onde veio cada dor. Qual medo te mantinha preso? Quais histórias repetia só por costume? Isso dói, mas essa dor agora cura. Porque autoconhecimento não é sobre consertar o passado, é sobre integrá-lo. Jung chamava esse processo de integração da sombra. Quando você acolhe o que antes rejeitava em si, não há mais nada para esconder, e o que é aceito deixa de te controlar. É no silêncio que esse encontro acontece, entre o que você mostra e o que você esconde, entre luz e sombra. Dessa mistura nasce algo poderoso, autenticidade. Autenticidade é essa paz de estar em si. É quando o coração e a consciência param de brigar. O amor próprio deixa de ser objetivo e passa a ser maneira de existir. Nesse ponto, o silêncio já não assusta. Ele acolhe, fortalece, orienta. Então, se agora tudo está mais quieto, não confunda com ausência.
Pode ser só a vida, Deus, o inconsciente, te dando espaço para florescer. Depois do silêncio, vem o renascimento. Não é um recomeço espalhafatoso, cheio de promessas. É um despertar calmo, firme, discreto. Você não volta a ser quem era, e isso é a melhor parte. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E é exatamente isso que começa a ser curado agora. O pedaço de vida que você vinha deixando para depois. A reconstrução não acontece de uma vez. Ela se constrói em pequenas decisões diárias e todas nascem do mesmo lugar: amor próprio. É quando você escolhe descansar sem culpa. É quando você se respeita o bastante para dizer não, mesmo que doa. É quando você troca o preciso ser aceito por preciso ser verdadeiro. Cada uma dessas escolhas é um tijolo invisível na arquitetura da sua nova versão. O amor próprio não é só sentimento, é compromisso. Compromisso com a sua verdade, com a sua paz, com a sua energia. E quanto mais você honra esse compromisso, mais ele te sustenta. A voz interna, antes tímida, vira direção. A insegurança que te fazia aceitar migalhas dá espaço para a certeza de que o que é seu nunca vai exigir que você se destrua. Aqui o não vira tradução de algo maior. Agora eu sei quem sou. Você começa a se olhar de outro jeito no espelho, não mais caçando defeitos, mas reconhecendo história, não mais querendo caber em qualquer lugar, mas agradecendo por ter se libertado do que te diminuía. Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se aquilo que se é, e essa é uma das jornadas mais bonitas que existem, porque o eu que nasce depois da dor é mais inteiro. Você entende que não precisa ganhar do mundo, basta estar inteiro em si. A reconstrução é silenciosa, mas perceptível. Os outros sentem, na sua postura, na sua calma, no brilho do olhar. É um brilho diferente, não de euforia, mas de serenidade. Um novo ciclo começa, não porque o mundo virou do avesso, mas porque você virou ao direito. A vida responde à sua nova frequência. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam sem drama. O que era luta, vira fluxo. Quando você se escolhe, algo muda no ritmo invisível da vida. É como se o universo, o inconsciente, chame como quiser, finalmente entendesse a nova linguagem da sua alma. Aquilo que estava travado começa, devagar, a se mover. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, quando acontecimentos externos se alinham com o estado interno. Nada é só coincidência. Tudo passa a parecer resposta. De repente, relações que te drenavam perdem força e vão se desfazendo. Portas que pareciam trancadas começam a se entreabrir. Você se vê em lugares novos, com pessoas diferentes, sentindo uma leveza que já não reconhecia. E tudo isso acontece não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque você passou a se tratar com mais gentileza por dentro. Quando o amor próprio desperta, a vida começa a refletir essa nova vibração. Você passa a atrair o que está mais alinhado à sua essência. Conexões genuínas, oportunidades mais coerentes, pausas que antes se chamavam culpa e agora se chamam cuidado. Não é magia, é coerência. O mundo externo é um espelho mais honesto do que gostaríamos. Ele devolve o que a consciência sustenta. Jung dizia que o que é negado em nós aparece no mundo como destino. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando você integra o que é seu, o destino começa a se parecer mais com escolha. A partir do momento em que você se alinha internamente, a vida deixa de ser só resistência e passa a ser dança. Você não precisa forçar tanto, precisa permanecer presente. Você percebe que nunca perdeu nada que fosse realmente seu. O que foi embora estava desalinhado com a pessoa que você está se tornando. E no lugar disso, você ganha algo muito maior: a liberdade de ser inteiro. O florescimento acontece sem alarde, mas é impossível não notar.
Sua energia muda, sua presença muda, até o tipo de conversa que você tolera muda. Você fica mais seletivo com o que consome, com o que escuta, com aquilo ao qual diz sim. Essa seletividade não é frieza, é amor próprio em forma de critério. A vida passa a te responder na mesma medida em que você se respeita. Você não corre mais atrás de provas. O que é verdadeiro te encontra. É aqui que você entende na prática o que Jung queria dizer quando falava que a jornada mais nobre é tornar-se quem se é. O caos que parecia gratuito começa a fazer sentido. A dor que te quebrou foi a mesma que abriu passagem para a luz. O não que soou como fim, na verdade, era o início. Depois que você floresce, vem a fase mais silenciosa e profunda. A integração. É quando tudo o que você viveu, quedas, rupturas, recomeços, começa a se encaixar em um entendimento maior. Carl Jung dizia que a verdadeira cura não é apagar o passado, mas integrá-lo à consciência. É isso que acontece aqui. Você começa a perceber que não precisava ter sido diferente, que por mais duro que tenha sido, nada foi totalmente em vão. Cada dor, cada não, cada ciclo encerrado foi uma convocação para se conhecer melhor. A alma tem esse jeito estranho, às vezes gentil, às vezes brutal, de nos empurrar de volta para o centro. Quando você chega nesse centro, entende, aquele não foi rebeldia, foi a sua alma pedindo coerência. A integração é esse momento em que você olha para trás e sente algo que não sentia antes, gratidão. Não porque tudo foi bonito, mas porque tudo foi verdadeiro. Sem o caos, não haveria clareza. Sem o limite, não haveria respeito. Sem o silêncio, não haveria voz. A vida não errou com você. Ela te formou. O amor próprio aqui se transforma em sabedoria. Você deixa de agir pela ferida e começa a agir pela consciência. As emoções ainda vêm, mas agora você reconhece, acolhe e deixa passar. Nada mais te domina, porque tudo foi visto. Jung dizia, a sombra, quando aceita, se transforma em luz. Essa luz não é holofote, é farol interno. Ela não te afasta do mundo, te permite caminhar nele com mais equilíbrio. Você percebe que não precisa mais se defender de tudo. Porque quando está em paz consigo mesmo, o mundo perde o poder de te desequilibrar tão facilmente. O não, que antes foi grito agora, é calma. Não é resistência, é presença. Você não precisa mais provar seu valor. Você se reconhece. E quem se reconhece, se basta. O amor próprio deixa de ser sobrevivência e vira modo de ser. A partir daqui, viver é fluir. Chegar até aqui nunca foi sobre vencer ninguém. Foi sobre se reencontrar. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você está vivendo esse despertar, não como um evento, mas como um caminho. Você não diz não só uma vez na vida. Diz muitas, diz não toda vez que sente sua energia ser drenada por algo que já não combina com a sua alma. Diz não quando recusa o que fere sua paz. Diz não quando escolhe o silêncio em vez de guerras inúteis. Diz não quando prefere verdade à aprovação. Cada não é um sim escondido. Sim à sua integridade, sim à sua paz, sim à sua essência. O amor próprio, quando amadurece, deixa de ser defesa e se torna direção. Você não vive mais fugindo do que dói. Vive caminhando em direção ao que te constrói. Não é sobre erguer muros, mas sobre levantar pilares. Não é não preciso de ninguém. É não vou mais me abandonar para não perder ninguém. A sabedoria nasce quando a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. Quando você entende que cada fim foi um convite para um começo mais autêntico e que o amor que você procurava, na falta de todos, sempre esteve na presença de si mesmo. Jung acreditava que a individuação, tornar-se inteiro, é a principal tarefa espiritual de uma vida. E você está no meio desse processo. O primeiro passo foi dizer não.
Depois veio o silêncio, a reconstrução, o florescimento, a integração. Agora, o que fica é essa sabedoria silenciosa de quem aprendeu a se escolher. E o mais bonito, esse caminho não acaba aqui. Amar a si mesmo não é um destino final, é uma escolha diária. Às vezes leve, às vezes cansativa, às vezes solitária, mas sempre libertadora. Quanto mais você sustenta essa escolha, mais a vida se reorganiza em volta. As coisas certas permanecem, as erradas se afastam e tudo começa a fazer sentido de um jeito novo. Você percebe que espiritualidade não é fugir da vida, é habitá-la com consciência. A paz não é ausência de desafios, é presença de eixo, e o amor próprio é esse eixo. Dizer não não é o fim de nada, é o começo de tudo. É o instante em que o eu antigo se despede e o eu verdadeiro assume o lugar. Carl Jung dizia: não se torna iluminado quem imagina figuras de luz, mas quem torna consciente a escuridão. Foi isso que você fez. Você olhou de frente para o que doía e, em vez de fugir, escolheu acolher. O verdadeiro amor próprio nasce desse encontro. Não é sobre se achar perfeito, mas sobre se aceitar por inteiro, com as falhas, as quedas e as luzes. Porque quando você se aceita, o mundo já não tem o mesmo poder de te ferir. Nada externo pode roubar o que você construiu internamente. Nesse momento, você entende o significado mais profundo do não. Ele não é um grito de revolta, é um sussurro de liberdade. Você percebe que não precisa de plateia para validar sua mudança. O seu silêncio já viu tudo. Sua paz é a maior prova da sua decisão. Cada limite que você colocou, cada relação que você deixou ir, cada situação em que decidiu não se trair, tudo isso foi amor. Amor em ação. E talvez esse seja o aprendizado mais profundo. Amor próprio é disciplina espiritual. É fé em si. É acreditar que quando você se respeita, a vida responde. Chame de Deus, destino, inconsciente. Pouco importa o nome. Existe algo maior que se alinha à sua decisão de se elevar. Se ainda há uma parte sua com medo, lembre-se, você não precisa da autorização de ninguém para se recomeçar. Você só precisa de novo se escolher. Porque cada não dito ao que te destrói é um sim dito à sua liberdade. Cada limite é uma semente de paz. Agora, respire fundo. Sinta a versão de você que está aqui agora, mais lúcida, mais inteira, mais sua. Ela não é uma ideia, ela é real. E daqui em diante, nada mais será igual, porque você não é mais o mesmo. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, escreve nos comentários. Hoje, eu escolho dizer não ao que me apaga e sim a mim mesmo. Essa frase não é só um comentário, é um pacto silencioso com o seu renascimento. Antes de sair, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Quando você espalha consciência, o mundo inteiro se transforma um pouco junto com você. Lembre-se sempre, o não é o início da liberdade. E o amor próprio é o caminho que te leva de volta para casa.